Havia 2 dias, era a Páscoa e as festas dos pães asmos, e os principais dos sacerdotes e dos escribas buscavam como o prenderiam, com dolo e o matariam. Mas eles diziam: não na festa, para que porventura se não faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia sentado à mesa, em casa de Simão leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E blamavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que, em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. A tua palavra é viva e eficaz, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, as nossas vidas, nos usa como canal de bênção para abençoar teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esse texto é maravilhoso. E esse texto ele tem um paralelo em Mateus, ele tem um paralelo também lá em Lucas, e em João nós temos um paralelo também. E quando a gente olha para esse texto aqui, nós temos algumas questões a analisar e para colocarmos em prática em nossas vidas. Por quê, irmãos? Esse texto aqui nos ensina algumas coisas tão sublimes que muitas vezes nós esquecemos de ver através dos olhos normais, porque só é visto com os olhos da fé. E essa mulher aqui, essa Maria, ela é a Maria que era irmã de Lázaro e de Marta. E quando você pega lá em Lucas, você vai ver que Jesus fala que ela escolheu a boa parte, que ela ficou aos pés do Senhor aprendendo. Então, irmãos, nós vemos aqui que nesse texto aqui, nós podemos extrair uma mensagem da seguinte maneira: um ato nobre da nossa parte para Deus, jamais será esquecido. Porque Jesus falou aqui que onde fosse pregado o Evangelho, ia ser contado o que essa mulher fez. Eu quero dizer para você já antecipado, o que você faz para Jesus, não para a igreja, não para homem. O que você faz para Jesus nunca será esquecido. Vai ser lembrado lá no dia do galardão, lá no bema, lá após o arrebatamento da igreja. Quando nós assentarmos diante do Senhor, vai ser colocado o que nós fizemos para Jesus, que está afirmado em Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, que é exatamente obras de ouro, prata e pedras preciosas. Não é obra de madeira, feno e palha, não. Então, assim, toma muito cuidado com isso. E quando nós olhamos aqui, irmãos, nesse texto, o versículo 9 diz assim: em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho foi pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Em todas as partes do mundo se conta dessa mulher, se fala dessa mulher. O que isso nos ensina, irmãos? Veja bem, quando Jesus disse aqui que ela preparou o corpo dele para a sepultura, então nós aprendemos uma coisa, irmãos: o Senhor expressa publicamente um elogio
ao ato dessa mulher, ao ato de Maria, um elogio. Irmãos, se é uma coisa que faz falta hoje na igreja do Senhor do século 21, é recebermos elogio do Senhor. Você pega as cartas do Apocalipse lá, e você vê as 7 igrejas, Deus chamando a atenção daquelas igrejas. E hoje, irmãos, vemos a última era da igreja, a igreja de Laodiceia, que é uma igreja que não é quente nem fria, mas é morna. É uma igreja que Jesus está a ponto de vomitá-la para fora. Irmãos, desperta para fazer algo para o Senhor. Jesus conta com você. Jesus te chamou, Jesus te salvou, pagou a tua vida lá na cruz do Calvário, que você não podia pagar pela vida, Ele pagou para você fazer alguma coisa para Ele ser glorificado através da tua vida, como foi aqui, foi glorificado através de Maria e é glorificado até hoje. Então o Senhor expressa primeiramente, publicamente, um elogio a Maria. Irmãos, como isso é notório nesse texto bíblico. Outra coisa, irmãos, o Senhor expressa publicamente o valor da obra dessa mulher. Olha o verso 8 aqui. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir meu corpo para a sepultura. O valor desse ato, dessa obra dessa mulher. Irmãos, será o que nós fazemos para o Senhor tem algum valor para Deus? Eu me preocupo com isso, irmãos. Eu me preocupo se estou fazendo alguma coisa que tem valor para Deus. Às vezes, irmãos, quando você pega o texto de 1 Coríntios capítulo 3, e você vê lá da madeira, feno e palha, que é jogado no fogo, só sobra cinza. Mas ouro, prata e pedras preciosas, quando é purificado, se purifica mais ainda no fogo. Não é a aflição do dia a dia, não é a aflição do momento da nossa vida, não é a enfermidade, não é a dor, não é a desilusão, não é a decepção, não é a angústia que vai tirar o foco da nossa salvação, irmãos. E que fazemos alguma coisa para o Senhor. Irmãos, eu estava essa semana pensando aqui. Eu estava aqui pensando, falei, meu Deus, eu trabalhava à noite, 7 horas da manhã, às 7h30 da manhã, 8 horas no máximo, estava em São João Clima, na época que estava construindo lá. Eu trabalhava à noite, dirigia a escola bíblica dominical, ia para casa, dormia da meia-dia às 4, para voltar a trabalhar à noite de novo, vinha para a igreja, saía correndo, às vezes deixava a família em casa, ia correndo para trabalhar. Irmãos, o pessoal hoje não faz nada. Não estou contando isso como soberba, não. É para você ter noção que parece que o povo hoje não tem mais ânimo para nada. E já que nós estamos falando em ânimo, terça-feira é feriado, e eu vou fazer uma consagração aqui. Se você quiser vir orar e jejuar ao Senhor, eu vou estar aqui orando, das 9 ao meio-dia. Sabe, irmão, nós precisamos rever os nossos conceitos cristãos. Terça-feira é feriado, ninguém vai fazer nada mesmo, só vai dormir, então nós vamos orar. Jejum e oração das 9 ao meio-dia. Vamos fazer alguma coisa para Deus, irmãos. Nós precisamos despertar para fazer alguma coisa para Deus, porque Deus, irmãos, Ele conta com seres humanos. Anjos queriam pregar o Evangelho, mas a Bíblia fala que Deus não permitiu, Deus ordenou os homens pregar o Evangelho. Se os anjos fossem pregar o Evangelho, não tinha salvação, só tinha condenação. Então o Senhor expressa publicamente o valor dessa obra. O que de valor nós estamos fazendo, irmãos? Irmãos, as pessoas estão tão dispersas hoje, que você dá um aviso. Olha, irmãos, vai ter ensaio. Pastor não avisou de ensaio. Terça-feira teve consagração, o pastor não falou. Falei sim, está gravado. Irmãos, acordem, irmãos. O sono da apostasia está entrando no ouvido das pessoas. Desperta, irmãos. O Senhor demonstra publicamente a recompensa pelos nossos feitos a Ele. Para essa mulher falar assim, aonde for pregado o Evangelho, vai ser contado. Para você, se fizer alguma coisa, e para mim, se fizermos alguma coisa útil para o Senhor, vai existir uma recompensa no galardão. Se
fizermos, é condicional. E ganhar almas não é galardão, não. Ganhar almas é obrigação. Jejuar e orar é obrigação, não é galardão, não. Quando você der um copo d'água para um pequenino, filho de Deus, não é para ímpio, não, filho de Deus. Quando der a um dos meus pequeninos, a mim me deste. Porque as pessoas também vai dar para... Não. É pro Filho de Deus. Quando você ajuda alguém que dá a casa, como Paulo diz lá em Gálatas lá, primeiro os domésticos da fé. Porque tem muita gente que faz festa, irmãos, com o fermento dos outros, com o bolo dos outros. Vamos fazer festa com o pão da verdade, da sinceridade. Não com o pão fermentado, não, irmãos. Fazer para os domésticos da fé. Quando você fizer algo em favor do Filho de Deus, está fazendo para Jesus. Quando você visitar um enfermo, Filho de Deus, você está visitando o Senhor. É o que diz Mateus capítulo 26. Ô irmãos, nós temos que acordar para esse negócio que está muito focado hoje de uma maneira ilusória e enganosa para as pessoas. Outra coisa, irmãos, que nós vemos aqui, o Senhor nos ensina, qual é a nossa principal tarefa? É fazermos alguma coisa que fique registrado para a memória nossa aqui nesse mundo. Irmãos, existe um conceito, todo ser humano tem que nascer, crescer, plantar uma árvore e escrever um livro. Isso é um conceito humano, secular. Todo ser humano tem que nascer, crescer, plantar uma árvore e escrever um livro. Derrubar árvore as pessoas é o que mais fazem. Plantar, se cada ser humano plantasse uma árvore, o mundo seria outro. Já pensou se cada um escrevesse um livro da sua própria história? Seria completamente diferente. Outra coisa que nós vemos aqui, irmão, nesse versículo 8, diz assim, olha, esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Antecipou ungir o corpo do Senhor para a sepultura. Irmãos, eu quero que você agora preste atenção no que eu vou dizer. Irmãos, essa mulher aqui, lá em Lucas capítulo 10, verso 39, lá quando Jesus chegou na casa lá, e ela ficou lá aos pés do Senhor, Maria foi a melhor ouvinte que Jesus teve nos seus dias terrenos. Maria foi a melhor ouvinte que Jesus teve no seu ministério terreno. Os discípulos não se importaram e não entenderam e não fizeram nada para ungir o Senhor, para o Senhor ser entregue na cruz do Calvário, como ele ia se entregar. Pelo contrário, tentaram até impedir. E essa mulher aqui, ela teve a noção, ela teve a interpretação do ensino de Cristo, que ela tinha que fazer aquilo, dar o que de mais precioso ela tinha, porque ela ia fazer alguma coisa em favor do corpo do Senhor. É Jesus que está dizendo aquilo, sou eu que estou dizendo. Está aqui, ó, verso 8. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Então Maria foi a melhor ouvinte que Jesus teve em seus dias terrenos. Lucas 10, 39. Maria realizou uma obra de fé sobre aquilo que ela ouviu. O que ela ouviu, ela aplicou. Ô irmãos, as pessoas ouvem tanto hoje, irmãos, mas não aplicam nada. As pessoas ouvem tanto hoje, irmãos, mas não tomam decisão, veja bem, decisão real para com o Senhor. Decisão sincera para com o Senhor. Essa mulher, irmão, ela fez uma obra de fé sobre aquilo que ela ouviu. Ela ouviu, ela aprendeu, falou assim, opa, chegou o momento de eu ungir o corpo do meu Senhor, porque ele vai ser entregue por mim. Quantas vezes você tem pensado em fazer alguma coisa pelo Senhor que salvou a tua vida e que Ele está voltando, porque a igreja, irmãos, daqui uns dias será arrebatada deste mundo aqui e nós iremos embora, mas muitas almas perecerão
E nós temos em nossas mãos a responsabilidade de fazer alguma coisa para Deus. Maria preveu o dia do sepultamento de Cristo, que os discípulos não entenderam. Mesmo depois de Jesus ressuscitado, teve que conversar com eles, teve que instruir a eles, porque eles não entenderam o ensinamento de Cristo. Nós estamos vendo uma época igual a essa, irmãos. Se prega, se ensina, se fala, mas as pessoas não assimilam o ensino. Parece que é como Paulo fala, e é profético isso. Mas não deixa se cumprir na tua vida, meu querido, minha querida, pelo amor de Deus. Paulo escreveu a Timóteo, diz: os últimos tempos serão tempos difíceis, haverá comichão do ouvido. Comichão quer dizer, você ouve a palavra, não entende a palavra, porque Satanás tira. Tempos difíceis, comichão no ouvido. Não tem desejo de assimilar, não tem desejo de guardar. Maria foi o contrário dos discípulos. Olha que situação. Uma mulher que ouviu e agora ela preveu o dia do sepultamento do Senhor, que os discípulos do Senhor não preveram, mas ela preveu. Ela colocou, irmãos, em prática o que ela aprendeu aos pés do Senhor. É por isso que ela regou os pés do Senhor com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Irmãos, vamos despertar. Não deixe, irmãos, a apatia. Não deixe, irmãos. Irmãos queridos, por favor, desperta, como diz Paulo aos Efésios. Desperta do que dormes. Levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Irmãos, que situação difícil. Cadê o Pedro? Cadê o João? Cadê os discípulos do Senhor? Mas uma mulher vem por trás, quebra o vaso de alabastro na cabeça do Senhor e unge o Senhor, quando ele falou assim: ela prepungiu o meu corpo para o sepultamento, para a sepultura. Ela sabia o que ia acontecer e os marmanjos não sabiam nada. Ouviram e não aprenderam nada. Irmãos, como é difícil a gente olhar para um texto desse aqui e ver essa irreverência na questão do ensinamento. E diz aqui, Maria mostrou mais conhecimento do ministério de Cristo que os seus discípulos. Maria, ela mostrou mais conhecimento do ministério de Cristo aqui na terra do que os discípulos. Lembra o caso de Pedro, lá em Mateus capítulo 16, lá? Você lembra lá? Jesus falando que tinha que ser morto. Não, senhor, você vai ser morto, não. Para trás de mim, Satanás. Jesus tinha falado quantas vezes que precisava acontecer com ele ir para a cruz para salvar a humanidade. E Pedro, né? Tão sabichão, tão durão, Cadê o Pedro? Cadê o João? Maria, irmãos, ela mostrou mais conhecimento do ministério de Cristo que os seus discípulos. Por quê, irmãos? Porque ela ouviu e guardou aquilo no seu coração. Irmãos, como é difícil, irmãos, nós ouvimos e guardamos aquilo que Cristo tem falado conosco. Como é difícil isso, irmãos. Mas é a nossa obrigação, irmãos, que Tiago fala que o homem que ouve e não guarda, irmãos, ele se assemelha ao homem que olha o seu rosto no espelho e não sabe mais quando vira as costas, não sabe se ele é bonito ou feio, não. Irmãos, nós temos que ouvir a palavra e guardarmos a palavra, como diz o salmista: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Irmãos, a palavra de Deus guardada na nossa mente, no nosso coração, irmãos. Irmãos, como foi pregado aqui ontem, irmãos, sobre essa questão do ouvido, né? E eu disse aqui, depois no final, falei sobre um chefe que eu tive, e ele dizia uma coisa que é verdade, irmãos. Para toda língua felina, irmãos, existe um ouvido, sabe? Terrível. Para toda língua felina, existe um ouvido, irmãos, maldizente. Cuidado com isso. Maria, irmãos,
cadê o ouvido dos discípulos? Só aquela mulher tinha ouvido para ouvir? É por isso que a Apocalipse fala assim: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Eu procurei várias vezes no original para ver por que o Espírito Santo diz: quem tem ouvido? Todo mundo tem ouvido? Não. Espiritual não. Todo mundo tem um ouvido natural, mas espiritual não tem. Quem tem ouvido, diz o Espírito, quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas. Maria, com certeza, o seu ouvido era diferente dos discípulos. O ouvido faz a diferença, irmãos, numa pessoa. O ouvido faz a diferença numa pessoa normal e racional. Outra coisa, irmãos, Maria preparou sua obra no tempo certo. Foi poucos dias antes da crucificação do Senhor. Ela fez no momento certo, no momento exato. Isso nos ensina uma coisa, irmãos. Nós temos que planejar tudo para fazermos para o Senhor no momento certo. Não é de qualquer maneira não, irmãos. Você lembra do apóstolo Paulo e Silas, que queriam pregar o Evangelho? E a Bíblia fala que o Espírito Santo não permitiu pregar o Evangelho. Mas à noite Deus deu um sonho para Paulo e uma visão. E o varão macedônio dizia: passa a Macedônia e nos ajuda. Paulo queria pregar no local, mas o Espírito Santo mandou em outro. Isso nos ensina, irmãos, o tempo certo para nós fazermos as coisas boas para o Senhor. Não é, irmãos, é qualquer dia, qualquer horário. Não é assim não, irmãos. Nós temos que ter estratégia de Deus. Nós temos que saber fazer a coisa correta para Deus. Outra coisa, irmãos, Maria ungiu a cabeça de Jesus com o nardo mais precioso, prevendo o quê? O que essa mulher estava prevendo, irmãos? A desonra da coroa de espinho feito pelos ímpios. Ela pegou o mais precioso perfume que existia na época, que custava, irmão, nessa época aqui, 300 denários, era 300 dias de salário de um trabalhador. Pega o seu salário de um dia e multiplica por 300 para saber qual é o preço desse perfume. Como era caro. Mas ela sabia, ela antecipou Jesus, porque ela disse: vão coroar meu mestre com espinho, mas eu vou coroar ele com o melhor que eu tenho. Irmãos, o mundo crucifica a Cristo. Infelizmente hoje, irmãos, tem muitos cristãos crucificando a Cristo. Não colocam uma coroa de espinho na cabeça, não. Colocam um fardo de espinho do lombo de Jesus. Antigamente crucificaram o Senhor. E quem crucificou foi os religiosos da época. Se Jesus viesse hoje, apóstolo Paulo, apóstolo João, apóstolo Pedro, os líderes religiosos e muitos cristãos iam fazer pior com eles. Iam fazer pior. Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas não sabem, irmãos, não têm noção espiritual de nada que está acontecendo no mundo. A nossa vida é uma vida espiritual. A nossa guerra é uma guerra espiritual. O nosso dia a dia, irmãos, tem que ser na direção do Espírito Santo. Irmãos, se nós não vivemos na direção do Espírito, nós vamos sofrer as consequências desta vida perversa que está aí fora. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Maria, irmãos, ela previu a coroa de desonra lá. Por isso que ela honrou Jesus com o melhor que ela tem, que ela tinha. Ela pegou e entregou a Jesus. E qual é a coroa que nós estamos colocando no Senhor, irmãos? Coroamos o Senhor, coroamos sim. A mesma coisa que os romanos fizeram, com espinhos. Irmão, nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque o Senhor conta com a sua igreja. A igreja, irmãos, é a portadora das boas novas da salvação. A igreja tem que fazer a diferença deste mundo. Maria ungiu o Senhor já com o nardo mais precioso. Por quê? Prevendo a desonra da coroa de espinho. Ela sabia que o final do Senhor Jesus Cristo ia ser terrível lá na cruz do Calvário.
mas ela falou, com certeza, ela pensou com ela mesma, posso dar o meu melhor para que meu mestre seja glorificado. O mundo, irmãos, tenta desonrar o Senhor, mas o cristão verdadeiro, ele tem prazer em honrar o Senhor, em adorar o seu Senhor, não importa a situação e não importa o lugar. Lá tinha um monte de gente lá naquela casa, lá para comer, mas não tinha ninguém para honrar o Senhor. A mesma coisa é hoje. A mesma coisa é hoje, irmãos. Não mudou nada. O auditório é o mesmo. Para fazer festa tem muita gente, mas para honrar o Senhor são poucas pessoas. Outra coisa que nós vemos aqui no verso 5, irmãos. Porque podia vender-se por mais de 300 denários, dinheiros, e dá-los aos pobres. E bramavam contra ela. O valor da obra executada por essa mulher valia mais que um ano de trabalho de um trabalhador. A obra executada por Maria, irmãos, prova o seu amor para com o seu Senhor. Irmãos, Deus não precisa do nosso dinheiro. O que precisa são as instituições para se viver neste mundo. Mas, irmãos, quando nós olhamos para isso aqui, a obra executada por Maria prova o seu amor para com o seu Senhor. Irmãos, quando a gente fala dessa questão aqui, Paulo escreveu isso, cada um dá conforme está no seu coração. Cada um oferta como está no seu coração. Não é constrangido, não é negociando duplo dízimo para dupla honra. Irmãos, isso aí não existe na Bíblia Sagrada. Isso não existe. Fazer campanha, não sei do que, não, isso não existe. Mas o que existe é o seguinte: Deus quer voluntariamente de nós, e Deus aceita o que vem lá do nosso coração. É dado gratuitamente para Deus. Deus não impõe condições, não. Deus quer que nós damos de coração. Então Maria prova o seu amor para o seu Senhor, derramando o que ela tinha de mais precioso no corpo do Senhor. A obra executada por Maria levou o Senhor Jesus Cristo a esse elogio narrado. Por quê, irmãos? Porque eu creio, e a Bíblia não registra um outro ato semelhante a este que alguém fez em favor do Senhor. Ô irmãos, irmãos, o que você faz para o Senhor de coração, o que você faz para o Senhor com gratidão ao Senhor, não será esquecido nunca, irmão. Nunca será esquecido. Outra coisa, irmãos, a obra executada por Maria é um eterno monumento do Evangelho. Você sabe o que é isso? O monumento do Evangelho. Aonde for pregado no mundo é contado o que essa mulher fez. É um monumento que está lá. Todo mundo que vai para os Estados Unidos, a primeira coisa que faz é ver lá a Estátua da Liberdade. Chega no Rio de Janeiro para ver o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor. Chega no São Paulo para ver não sei o quê. Irmãos, que essa mulher aqui tem mais valor do que tudo isso. Isso aqui é monumento. Está escrito, está registrado com o sangue de Cristo. E ninguém tira esse galardão dessa mulher. Lá na eternidade nós vamos ver o que ela fez pelo seu Senhor. Isso aqui é o monumento do Evangelho. Está registrado. Aonde for pregado tem que ser falado o que ela fez. Ô irmãos, agora vamos voltar para as igrejas, irmãos. As denominações. A igreja, não importa qual seja a placa, ela é o monumento do Evangelho. E esse monumento não pode sair da palavra de Deus. A Bíblia fala em Efésios 2:20 que nós estamos edificados sobre os apóstolos e os profetas. Nós temos que crer e pregar o que está registrado na Bíblia Sagrada. Não são conceitos humanos, não são ideologias humanas, não são filosofias humanas, mas são exatamente aquilo que está registrado pelo Espírito Santo de Deus. Hoje existem tantos monumentos, monumentos apostólicos, monumentos sei do que. Irmãos, o verdadeiro monumento é aquilo que você faz pelo Evangelho e o que o Evangelho fez por você. Outra coisa, irmãos, essa obra executada por Maria foi uma obra eficiente.
eficiente. Nunca sairá da memória de ninguém o que essa mulher fez. Outra coisa, irmãos, nós vemos agora no verso 8 também. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. A impressão que a obra de Maria causou em Jesus. A impressão que a obra de Maria causou em Jesus. Primeiro, irmãos, Maria comoveu profundamente o coração do Senhor. Ela fez o que podia. Ela não tinha mais nada para ela fazer. Era o que estava ao alcance dela. Ela fez o que ela podia. Irmãos, naquela época, uma mulher agir de uma maneira dessa numa reunião, ela foi além das suas forças. Irmãos, nossas forças, irmãos, para fazer algo para o Senhor, não podem ser limitadas, não. São ilimitadas, irmãos. Nós temos que fazer algo além, irmãos, daquilo que está sobre o cotidiano, sobre o dia a dia. O Senhor quer algo além de nós. Ah, mas hoje eu estou cansado, amanhã porque é isso, depois porque é aquilo. Irmãos, nós não encontramos tempo para o Senhor se você não se esforçar. Se você não se esforçar, você não encontra tempo para o Senhor, não. Você vai encontrar tempo para tudo, menos para o Senhor. Então Maria comoveu profundamente o coração do Senhor. Outra coisa, irmãos, Maria deu ao Senhor o que ela possuía de mais precioso materialmente. O que ela tinha, um vaso de alabastro, um perfume caro, de unguento puro de nardo. Ela deu para o Senhor o que ela tinha de mais precioso materialmente. Às vezes eu vejo um carro, propriedade de Jesus, mentiroso. Se Jesus pedir para ele não dá. Mentira. Jesus não quer nada, Jesus não quer sua casa, não quer seu carro, não é nada disso. Jesus quer de você aquilo que você mais almeja e que você mais tem, vamos dizer assim, prazer naquilo. Jesus quer por quê? Para não ser competitivo com ele. Porque nós não podemos amar a Deus e amar outra coisa ao mesmo nível de Deus, porque senão se torna um Deus. Irmãos, muitas pessoas têm vários deuses. Tem o Deus que salva, que é Jesus Cristo, mas também tem vários deuses. Tem. O emprego é um Deus. O carro é um Deus. Irmãos, eu não esqueço nunca. Eu preocupado com um casal que não tomou Santa Ceia. E na segunda-feira fui lá, né? Procurar a pessoa. Irmão, por que o irmão não foi tomar Santa Ceia? Não, porque eu tinha que lavar o carro, tinha que ir no sacolão. Mas o irmão não foi tomar Santa Ceia porque tinha que lavar o carro. Olha, irmãos, trocando o culto de Santa Ceia por lavar um carro. Um Deus, irmãos, Deus. Irmãos, e hoje tem um Deus terrível na igreja. É o Deus do futebol. Quantas pessoas deixam, irmãos, de cultuar a Deus para ficar assistindo o jogo de futebol? Quantas pessoas deixam, irmãos, de cultuar a Deus para assistir seleção brasileira? Não tenho nada contra, cada um faz o que quer. Eu estou dizendo que a Bíblia diz: Maria se livrou do que era mais importante para ela, que ela guardava com carinho aquilo, era prioritário para ela. Vou me livrar disso para ungir o meu Senhor, para fazer algo de bom para o meu Senhor. Isso tem valor para mim, mas vai ser mais valoroso ao Senhor. O seu time de futebol é importante para você, mas Jesus é mais importante que o seu time. Ô irmãos, toma muito cuidado com isso. Maria deu ao Senhor aquilo que estava no seu coração. Ela se desprendeu daquilo que era mais importante para ela. Está no coração, eu vou fazer em favor do meu Senhor. E diz aqui, Maria honrou o Senhor como nenhum dos outros que estavam presentes. Irmãos, cadê a elite? Cadê a elite? Aqueles três que quando Jesus fala, vai comigo só o Pedro, Tiago e João. Vamos lá, que vamos orar, vai ressuscitar. E acontecia mesmo. Porque Jesus estava presente. Mas cadê a elite agora?
Cadê, irmãos? Me mostra para mim no texto. Me mostra na Bíblia Sagrada. Precisa uma mulher, irmãos, fazer algo que era necessário que os discípulos fizessem. Então essa mulher aqui, irmãos, ela fez o que ninguém que estava presente fez e nem pensou em fazer. Pelo contrário, criticou o que ela fez. Irmãos, quando você faz algo para o Senhor Jesus Cristo, a primeira coisa que vem é crítica. É falar de tudo quanto é lado. Ô irmãos, para cada língua felina tem um ouvido maldizente. Cuidado com isso. Essa mulher aqui não se preocupou com o que falaram dela, não. Ela continuou na sua lucidez de fazer algo para o seu Senhor. Ela honrou o seu Senhor como nenhum dos outros que estavam presentes. Tanta gente ali presente e ninguém fez nada pelo Senhor. Mas essa mulher tomou uma atitude e fez uma boa ação. Agora, irmãos, concluindo, baseado no verso 9 aqui. Eu quero que você entenda comigo o propósito dessa mensagem. É para mim e para você. Verso 9 diz assim: em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Irmãos, a recompensa de Deus para aqueles que amam será contado para a memória nossa. Vamos pegar o caso lá de Gênesis capítulo 4, do verso 1 ao verso 7, que é o primeiro caso aqui. Abel e Caim foram prestar um culto a Deus. Qual foi o culto que foi aceito, irmãos? Não eram dois irmãos, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, ensinados de igual. Só que o Abel, ele ofereceu para o Senhor a primícia do seu rebanho. Ele fez a coisa certa. Enquanto Caim levou do fruto da terra. Não é o fruto da terra que estragou o culto de Caim, não. Não é isso, não. Caim, com certeza, falou para Deus mesmo, vai qualquer coisa. Irmãos, cuidado com isso. Não ensaiei. Não estou preparado, mas para Jesus mesmo. Jesus não aceita qualquer coisa, não, irmãos. Quem aceita qualquer coisa é ser humano, sabe, com propósito diferente, mas Jesus só aceita o melhor. Aqui nós vemos esse caso aqui, a recompensa foi de quem? Foi de Abel, e a Bíblia diz que Caim caiu o seu semblante, porque Deus não aceitou o culto dele. Ô irmãos, cadê os discípulos aqui? Só uma mulher foi elogiada nessa casa que tinha uma multidão de pessoas. E a elite de Jesus junta ali. Caim e Abel é um exemplo disso. Abel, Deus recebeu o culto, mas recebeu de Caim. Outra coisa, irmãos, a recompensa de Deus por aqueles que o amam. Abraão, lá em Gênesis 22, 15 ao 18, Deus aceitou a ação de Abraão, não o sacrifício que estava proposto para ele, não, mas a ação. Abraão, dá-me o teu filho, teu único filho. Pegou o filho, pegou a lenha, pegou o cutelo e pegou fogo e viajou. Ação! Qual é a tua ação e a minha ação para com o Senhor? A questão não era o sacrifício como se prega, mas a ação de Abraão. Deus falou. E ele sabia que Deus, quando o Isaac perguntou: pai, cadê o cordeiro de sacrifício? O Senhor proverá, meu filho, porque ele sabia. A tua ação é mais importante que muita coisa, irmãos. Ai, pastor, eu creio, eu tenho fé, mas e a tua ação? Fé sem ação não quer dizer nada, irmãos. Deus aceitou a ação de Abraão. Quando chegou lá para colocar o filho no altar, levantou: Abraão, não faça isso, não. Olhou para trás, o sacrifício está aí, ó. O sacrifício está aí. Qual é a nossa ação, irmãos, para Deus hoje? Maria teve uma ação diante de uma multidão ali que simplesmente só queria participar das bênçãos. Irmãos, vamos pegar uma outra pessoa
notória na Bíblia Sagrada. Ruth, capítulo 1, versículos 16 e 17, quando ela toma uma decisão importante com a sua sogra Noemi. O teu Deus será o meu Deus. Onde você for, eu vou. Onde você deitar, eu deito. Onde você dormir, eu durmo. Aonde você comer, eu como. O seu Deus será o meu Deus. O teu povo será o meu povo. O que Deus fez? Deus aceitou a proposta de Ruth. A proposta dela, Deus aceitou. Ela tomou a decisão com a proposta. O seu Deus será o meu Deus. O teu povo será o meu povo. Está lá em Ruth 1, 16 e 17. Qual é a nossa proposta para Deus, irmãos? A nossa proposta para Deus. Muitas vezes eu não tenho proposta para Deus. Ô irmãos, como nós estamos falhando nisso. Outro caso aqui, irmãos, é o caso de Ana, lá em 1 Samuel, capítulo 1, do verso 9, verso 11. 1 Samuel, capítulo 1, do verso 9, verso 11. Deus aceitou a oferta de Ana. Ana era uma mulher que vivia sendo chantageada e humilhada pela sua adversária. Mas um dia ela tomou a decisão diante do Senhor: se o Senhor me der um filho varão, eu vou entregar ele para o Senhor. E o que isso fez, irmão? Deus aceitou a oferta de Ana. Ah, você orou, você está certo, você está convicto do que você vai fazer. Então Deus aceitou a oferta de Ana. E ela entregou seu filho Samuel lá no templo. E Deus deu mais 5 filhos para ela. Deus aceitou a oferta. Quando você dá uma oferta de coração ao Senhor, quando você faz algo para o Senhor, Deus aceita, porque Ele é glorificado e você vai ser abençoado devido à glorificação do nome dEle. Israel foi abençoado pelo profeta Samuel. Só que a ingratidão veio, irmãos. Quando Samuel estava velho, Israel, olhando para as nações ao redor, chega para Samuel e fala assim: Samuel, você está velho, entrado em dias, teus filhos não andam nos seus caminhos, teus filhos não querem nada com nada. O que acontece, Samuel? Nós queremos o rei que nem as outras nações. E a Bíblia fala que o velho Samuel saiu triste. E Deus se encontrou e disse assim: Samuel, não foi a você que eles negaram, não é a você que eles desprezaram, não. Não é você não, é a mim, Samuel. Dá um rei segundo o coração deles. Foi a maior desgraça daquele povo, irmãos. Irmãos, tomar cuidado, irmãos. Deus aceita a tua oferta, para a sua oferta ser bênção para Deus ser glorificado e exaltado. E quando se fala em oferta, se fala em oferta de louvor, oferta de gratidão, de adoração, de sentimento de alma. Estou ofertando o que eu posso. Lembra que o pastor Antônio Cláudio contou aqui? Um menino lá na Índia, colocar nos balai, aquele cesto lá, e cada um coloca uma abóbora, um coloca uma coisa, o moleque lá se jogou lá dentro lá. Mas o moleque está fazendo aqui. Eu estou me doando a Deus. É isso que Deus quer de cada um de nós. Como oferta. É fácil louvar o Senhor, né? Como oferta viva. Me entrega o Senhor como oferta viva em teu altar. É ruim, hein? É ruim, hein? Se entregar como oferta viva no altar de Deus, é ruim, irmãos. Mas é o que Deus quer de cada um de nós, irmãos. É o que Deus quer, como o caso aqui de Ana. Outra coisa, irmãos, a recompensa de Deus para cada um de nós, daqueles que amam a Deus. Vamos pegar o caso dos irmãos lá na Babilônia, lá, Daniel, Hananias, Misael, Azarias, lá em Daniel capítulo 1. Tomaram a decisão de não se contaminar com aquele povo, com as iguarias do reis. Qual foi a recompensa daqueles 4 jovens? Daniel chegou ao palácio, Hananias, Misael, Azarias, a mesma coisa, chegou a ser governadores das províncias. Eles foram exaltados e o Deus deles foi glorificado. Porque o próprio Nabucodonosor chegou assim: não existe outro Deus igual ao Deus de Daniel. E não existe outro Deus igual ao Deus de Misael, Hananias e Azarias. Irmãos, Deus quer
ver também o mundo dizer através de você: não existe outro Deus igual o Deus de fulana, o Deus ciclana, o Deus de fulano, o Deus ciclana, para Deus ser exaltado e glorificado aqui na terra. Mas muitas vezes, irmãos, nós não estamos preocupados com isso. Então, Deus não tem como nos recompensar. A nossa recompensa, irmãos, vai ser simplesmente como disse o nosso irmão Charles Chaplin: o homem que vive apenas de esmola é como um mendigo que come simplesmente migalhas que caem das mesas. O homem que vive simplesmente de esmola é como um mendigo que só come migalhas que caem da mesa. Irmãos, vamos tomar cuidado com aquilo que nós fazemos para Deus e que nós deixamos de fazer para Deus, irmão. Outra coisa, irmãos, vamos pegar Mateus capítulo 8, verso 5 ao verso 13, o centurião romano. Aquele centurião era um homem que tinha uma fé tão tremenda que Jesus falou assim: olha, seja conforme a tua fé, vai conforme a tua fé. Jesus curou pela fé dele. Irmãos, o que cura a pessoa é a fé da pessoa. Não é o apóstolo, não é o bispo, não é a igreja, não. É a fé da pessoa. Seja feito conforme a tua fé. Porque Jesus falou assim: olha, ele falou para Jesus, falou assim: eu também sou um homem que manda igual o Senhor. Eu vou dizer para o meu criado, vai, ele vai. O outro faz, ele faz. Manda só uma palavra e meu servo vai ser curado. A fé dele era na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós precisamos também ter essa fé no Senhor, porque essa fé é que move as montanhas. E por último, irmãos, nós encontramos em Marcos capítulo 12, do verso 41 e 44, uma pobre viúva lá no meio de uma elite no templo. E a Bíblia fala que os ricos chegavam lá e depositavam, né? Eu já participei de um púlpito assim, irmãos, onde tinha um irmão. Na época não tinha ainda essas oncinhas não, né? Naquela época tinha aquelas notas de 200 cruzeiros, né? 200 reais era cruzado, né? Sei lá, aquele negócio lá, 1000, né? Então você pegava 50, 20 reais que você podia dar, ele pegava, abria a carteira assim, colocava aquela notona assim, né? Só para mostrar. Deve pegar bem assim, né? Só para falar assim, eu estou dando, né? Marcos capítulo 12, do verso 41 e 44, você encontra a mesma coisa. Aí Jesus chama os discípulos e fala assim: viu essa pobre viúva? Deu mais que todo mundo aí, ó. Deu mais que todo mundo. Porque ela colocou tudo que ela tinha. Só tinha 2 moedinhas, ela colocou tudo. É o que Deus quer de cada um de nós, irmãos. É a sinceridade da nossa parte, sinceridade do nosso ser. Eu não posso dar um saco de arroz, mas eu posso dar 1 quilo de arroz para a cesta básica. Eu não posso dar uma caixa de lata de óleo, mas eu posso dar 1 litro de óleo. Eu não posso, irmãos, cada um de nós, irmãos, podemos fazer alguma coisa para o Senhor ser glorificado através das nossas vidas, irmãos. Deus conta com uma igreja diferente do século 21, porque, irmãos, estamos vivendo uma época, irmãos, simplesmente nessa questão de fazer algo notório para o Senhor, está difícil, irmãos, está difícil. Ô, irmãos, hoje eu estava vendo uma coisa sexta-feira. Falei, não acredito que um camarada num programa de televisão, ao vivo, o cara mostrando o serviço de telemarketing da igreja, mais de 50 pessoas atendendo telefone para você ofertar. Duplo dízimo de dupla honra. Você está chegando, chegou o momento de você se tornar um empresário e você pagar todas as dívidas. Se eu já estou endividado até a tampa, vou dar duplo dízimo de que maneira? Não é isso que Deus quer de nós, não, irmãos. Deus quer aquilo que não faz falta para nós, que nós nos desprendemos dele. Para encerrarmos, irmãos, enquanto muitos procuravam trair a Jesus, ela entregou o seu melhor a Jesus. Tinha um bando de gente lá querendo trair, inclusive Judas, estava lá tramando para trair Jesus. Mas ela
ela queria fazer algo para o Senhor ser notado e ser glorificado. Enquanto, irmãos, muitos buscavam oportunidade para entregar a Jesus, Maria não perdeu a oportunidade de ungir a Jesus. Oportunidade para nós fazermos o bem para Deus. E para a obra de Deus não falta no nosso dia a dia. Encerro dizendo isso. Oportunidade para nós fazermos algo notório para Deus e para a obra de Deus. Não falta oportunidade, porque existe 24 horas em um dia. Vamos ficar em pé.